Olá pessoal, tudo bem? Bom galera, hoje nós vamos ter uma aulinha sobre estratificação social, dando continuidade ao nosso conteúdo de sociologia. É uma aula de caráter mais técnico, nós vamos apenas caracterizar e definir algumas formas de estratificação sociais que já existiram e existem nas diferentes sociedades humanas. O conteúdo dessa aula, ou seja, o material necessário para um devido acompanhamento dessa aula, eu disponibilizei para vocês no plural, uma apresentação em PowerPoint, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas aí. Bom, a primeira questão importante para nós é saber o significado de estratificação social. E vamos pegar pela palavra, Se nós pegarmos a palavra estratificação e formos até o dicionário, nós vamos ver que estratificação vem da palavra estratificar, que significa dispor em camadas, ou dividir as coisas em camadas, Então, estratificação social, nada mais, nada menos, é o nome dado à divisão da sociedade em camadas, Os diferentes grupos e camadas existentes dentro de uma sociedade. E é importante essa ferramenta dentro da sociologia e de outras ciências também, desde as ciências humanas até ciências biológicas, por exemplo, para que nós possamos saber as variáveis e as diferenças entre cada camada. Então vamos pensar num exemplo atual. Algumas estimativas referentes ao impacto, à letalidade do coronavírus no Brasil, dizem que o Brasil chegará a milhões de mortos, E o grande problema desses estudos, é porque eles não estão preparados, eles não têm ferramentas para analisar as camadas da sociedade brasileira mais pobres, aqueles que vivem em favelas, Por quê? Por que isso é tão importante? Porque muito dessas pessoas não têm saneamento básico, eles dividem o espaço com uma série de familiares, e essa característica, ela não é exclusiva de um grupo de pessoas. Se nós imaginarmos, ou se nós pegarmos o Brasil como um todo e analisarmos a população brasileira por um critério econômico, por exemplo, nós vamos perceber que muitos indivíduos se encontram nessa camada da sociedade. Então, nós podemos definir a estratificação social como uma forma de dividir, de separar os indivíduos ou os grupos dentro de uma sociedade, usando como critério raça, usamos como critério gênero, idade, os aspectos econômicos, Então isso seria uma definição bem geral do que é estratificação social. Eu gostaria de propor para vocês o seguinte pensamento também. Lembrem-se, pessoal, de que um aspecto influencia no outro. Por exemplo, o aspecto econômico o aspecto econômico está diretamente ligado a gênero, a raça, a idade, a nível de escolaridade, Ou seja, um aspecto acaba influenciando o outro. Então, quanto mais elementos forem considerados na estratificação social, mais próximo da realidade ele vai ser, portanto, tá? Bom, então, como que surge a ideia de uma estratificação social, Vamos voltar até a pré-história, À medida em que as sociedades humanas foram se desenvolvendo, ou melhor, à medida em que o homem, passou a desenvolver a sua cognição, a partir da seleção natural, e o grande elemento diferenciador entre nós e outros seres vivos é a nossa capacidade cognitiva, isso permitiu que nós pudéssemos criar sociedades maiores. Sociedades maiores significaram também uma maior divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho também significou uma valorização do trabalho. Qual trabalho era mais ou menos importante? Essa divisão, portanto, social gerou uma hierarquia. E essa hierarquização da sociedade levou à divisão da sociedade em camadas, A gente pode pensar que no início as camadas da sociedade eram baseadas, por exemplo, quem era guerreiro, quem era proprietário de terras, quem era apenas um camponês, As mulheres sempre ocupando os estamentos mais baixos, as camadas mais baixas, assim como as crianças. Alguns grupos de estrangeiros também poderiam ocupar essas camadas mais baixas,
por exemplo, se eles fossem escravizados, né? Ou, por exemplo, no caso de Atenas, onde os estrangeiros eles não tinham direitos políticos como os cidadãos, não importando o nível econômico. Então percebam que a história da humanidade é uma história baseada na divisão dos indivíduos, e essa divisão leva, consequentemente, a que cada indivíduo tenha um recorte da realidade diferente. Isso é um outro ponto importante. Por mais que nós vivamos numa mesma realidade, né? Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês do conforto da minha casa, uma casa que não é necessariamente luxuosa, mas nesse contexto de quarentena, a minha realidade me permite ter um certo conforto que muitas famílias brasileiras não têm. Então eu posso dizer que eu e outros brasileiros não vivemos na mesma realidade. E o que determina essa experiência da realidade diferenciada é exatamente a posição dentro da nossa sociedade que eu ocupo, ou seja, qual camada da sociedade que eu vou ocupar. Quanto mais sofisticada for a sociedade, quanto mais desenvolvida ela for, mais funções ela vai ter e, consequentemente, mais camadas sociais ela vai acabar incluindo, né? Então, quanto mais complexa a sociedade, mais camadas sociais ela vai ter. Quanto menos complexa a sociedade, menos camadas ela vai ter. Bom, e aí nós temos essa ideia de que o desenvolvimento histórico vai tornar a sociedade mais complexa em termos de estratificação social. Então, hoje, nós vamos ver que, se nós pensarmos na sociedade atual, a estratificação da nossa sociedade ela é muito relativa, ela é muito variável, né? Por mais que nós ainda usamos os termos de classe média, classe baixa, classe alta, mas, por exemplo, vamos supor que o nível econômico fosse o principal denominador, né, para hierarquizar esses indivíduos. Isso não concede necessariamente uma visão da realidade, porque nós podemos ter indivíduos da classe média, por exemplo, né, devido ao seu fator econômico, que tem uma vida ou que usufrui de uma vida com características muito próximas a dos indivíduos de uma camada mais rica, ou o contrário, né? O indivíduo de uma classe média, que está ali na classe média, mas ele acaba experimentando uma realidade muito mais próxima da realidade das pessoas mais pobres. Então percebam que é complicada a estratificação social quando nós pegamos apenas um elemento, né? A precisão da estratificação social ela vai estar diretamente relacionada às variáveis que nós vamos usar para formar, portanto, essa hierarquização da sociedade. Bom, e aí nós temos que pensar que toda a sociedade ela é dividida em estratos organizados de forma hierárquica. Não existe sociedade que não tenha hierarquia, tá? Talvez, assim, mentira, gente, agora eu me lembrei. Existe um antropólogo existia, né? Ele morreu. Pierre Clastes, um grande antropólogo francês, cujo objeto de pesquisa era os índios brasileiros, e uma das suas obras mais importantes, ele defende a possibilidade da existência de uma sociedade anarquista, né, onde não existe hierarquia, portanto, se inspirando nas sociedades indígenas, porque ele vai dizer que nas sociedades indígenas não existe Estado, não existe hierarquia, existe respeito. Por exemplo, o pajé, ou o xamã, né, como é dito em algumas outras sociedades, eles não têm esse cargo, não é a função deles, ninguém vai procurá-los para saber o que fazer. Se procura essas pessoas porque se respeita a sabedoria delas, e não porque ela tem um cargo hierárquico mais importante na sociedade. Então, segundo Pierre Clastes, existe alguma sociedade, no caso as indígenas, que ele estuda aqui no Brasil, que não tem uma hierarquia, mas, no geral, a sociedade que nós conhecemos e as sociedades nas quais estamos inseridos, né, sociedade brasileira, sociedade americana, né, do continente americano, sociedade ocidental e assim por diante, sociedade capitalista, são sociedades inseridas dentro de um sistema hierárquico, tá? E todo o sistema de hierarquização da sociedade, ou todo o sistema de estratificação da sociedade, ele vai se relacionar com 3 características básicas. Qualquer sistema de estratificação vão ter essas características. A primeira que eu listei aqui para vocês
é que ela baseia-se em características comuns, ou seja, aquilo que é comum a todas as pessoas. Então, na hora de estabelecermos o que é e o que não é superior, quem é ou quem não é do nível A, B, C ou D, o que se leva em consideração são as características comuns. Por exemplo, essas pessoas têm o mesmo acesso aos meios de produção? Essas pessoas têm o mesmo acesso aos direitos, aos deveres? Sim, não. Então, ou seja, nós pegamos os elementos comuns dentro de uma sociedade, aquilo que é relevante, no caso, para o nosso estudo, para a nossa estratificação, e vamos dizer, olha, esse grupo tem, esse grupo não tem, esse grupo tem mais ou menos. Então, se formos formar uma pirâmide social, dá para ver que colocamos eles em posições diferenciadas devido ao acesso que cada um tem. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que as experiências sociais, educacionais, as experiências de trabalho e as oportunidades dependem da posição social de um indivíduo, né? Por exemplo, é muito difícil alguém que nasce na periferia de São José, por exemplo, conseguir se tornar um médico. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Ao passo que o indivíduo que nasce num bairro, num condomínio fechado, por exemplo, que vai crescer dentro de um condomínio fechado, né? Nascer porque todo mundo nasce no hospital, ele vai ter maiores chances de conseguir se tornar um médico, por exemplo. Por quê? Porque eles são diferentes? São, né? As experiências sociais dessas pessoas vão ser diferentes. Por exemplo, enquanto esse garoto ele vai estar inserido num ambiente familiar, por exemplo, onde se estimula o ensino, a educação, e é até mesmo possível fazer com que esse garoto não trabalhe ou não tenha outras responsabilidades que não seja o estudo, as famílias mais pobres talvez não tenham essa noção. Talvez para elas o trabalho é mais importante que a educação. E quando chegar em um determinado momento da vida, esse indivíduo vai ter que trabalhar, né? Mesmo que ele tenha que se dedicar aos estudos, ele vai ter que conciliar os dois, né? Então, experiências educacionais. É muito claro para a gente no Brasil, né? Principalmente quando a gente pensa na questão do vestibular, por exemplo, que a qualidade do ensino oferecido durante, principalmente o ensino médio, mas o ensino fundamental também é muito importante, interfere nos resultados desse indivíduo. E vamos lembrar que o curso que a gente escolhe, a qualidade da universidade que nós vamos frequentar, está diretamente ligada às nossas oportunidades na vida posteriormente, né? Os nossos círculos sociais, quem a gente conhece, quem a gente não conhece. Bom, se eu conheço pessoas que têm uma realidade, né, mais abastada, isso pode me servir para algo positivo, né? Ao passo que o indivíduo que mora no bairro periférico, que conhece só pessoas na mesma condição que ele não tem como usar esse capital social, que a gente pode chamar assim, para obter algum tipo de vantagem. Agora, se o cara da periferia conhece uma pessoa rica, por exemplo, essa pessoa rica pode indicar ele para um emprego, né? Então, essas experiências interferem na posição social do indivíduo. É o que a gente vai chamar de capital cultural e de capital social, tá? O capital cultural é o acúmulo de experiências, de vivências, de conhecimento relativo à cultura, né? Então, quando você vai numa entrevista de emprego e você começa a conversar com o entrevistador lá, com o chefe, e você demonstra ter uma bagagem intelectual, cultural sofisticada, você gosta de filmes, gosta de livros, gosta de música, entende de política, ele vai olhar isso com diferencial para o outro candidato que só sabe fazer o que foi pedido, sei lá, que seja apertar parafuso. Ele fala assim, nossa, mas esses dois caras são diferentes, esse capital cultural aqui dessa pessoa parece demonstrar que ela é uma pessoa melhor. Parece, isso não significa que seja. É a mesma coisa do capital social, né? O famoso QI, né? QI indica. Os amigos que você tem pode lhe indicar para posições melhores na sociedade. E a terceira característica que está presente dentro do sistema de estratificação é que qualquer mudança dentro de um sistema de estratificação é extremamente lento, a não ser que aconteça uma revolução, né? Mas qualquer mudança é lenta. Vamos pensar no caso das mulheres, por exemplo, ou da comunidade LGBTI+,
Eu esqueci o resto da sigla, gente, uma falha minha. Mas vamos pensar nesses dois grupos da sociedade que historicamente sofrem com perdas de direito, com a ausência de direitos. Desde o momento em que esses indivíduos começaram a adquirir alguns direitos na sociedade, até os dias atuais, e passaram muito tempo. Vamos pensar no caso das mulheres, né? A lei que permite às mulheres o direito ao voto é de 1934. De 1934, então nós podemos dizer que começa a ganhar corpo uma luta feminista por seus direitos. E até os dias atuais, as mulheres ainda sofrem muito com a ausência de direitos, a ausência de um tratamento igualitário. A comunidade LGBTI+, a comunidade LGBT e os outros indivíduos que fazem parte dessa comunidade, com todo respeito, eu me esqueci, desculpa, eles... desde, por exemplo, da década de... Eu acho que do início dos anos 2000, esse grupo começou a ter uma maior visibilidade e, consequentemente, eles começaram a ter uma aceitação maior na sociedade. Mas, mesmo assim, são grupos que sofrem muito na nossa sociedade. Ou seja, qualquer mudança ela é muito lenta. Olha a questão do racismo. Fazem mais de um século que nós acabamos com a escravidão no Brasil e os negros ainda sofrem, né, com o preconceito racial. E isso, inclusive, se reflete basicamente na nossa estratificação social, né? Não é à toa que a maioria dos indivíduos que ocupam as camadas mais baixas da população tem a cor da pele mais escura, né? Não é nenhum fato, então, surpreendente. Bom, indo além, né, nós podemos pensar, então, que a forma mais comum de representarmos essa estratificação social é usando o desenho de uma pirâmide, né? As famosas pirâmides sociais, né? A gente usa lá para a sociedade do Antigo Regime, mas nós podemos usar para a sociedade atual, lembrando que no topo estão os mais ricos e embaixo estão os mais pobres, né? Lembrando por que pirâmide? Porque as sociedades são desiguais, né? E a forma piramidal ela consegue demonstrar isso de forma bem visível, essa desigualdade. Você tem uma base maior e um topo menor, ou seja, quem está no topo, né, é um número menor de pessoas do que quem está na base, né? Só para você ter uma ideia, vamos voltar à Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa, naquela época, no século XVIII, a França, se não me engano, tinha aproximadamente 27 milhões de habitantes. Desses 27 milhões de habitantes, 20 milhões estavam no terceiro estado, né, que era o estado mais pobre, que não tinha direitos e etc. Então, isso demonstra pra gente essa profunda desigualdade. Mas tem um detalhe. Recentemente, alguns sociólogos, alguns estudiosos têm proposto a utilização de um sistema de representação na forma de uma gota ou de uma coxinha. Eu deixei até um exemplo para vocês na aula. Por quê? Porque o que nós acompanhamos nas sociedades recentemente, o Brasil passou por isso entre 2001 e 2010, mais ou menos, quando o Brasil teve um ciclo econômico positivo, de crescimento econômico, onde grande parte da população miserável conseguiu sair da miséria e ascender socialmente. Nós vimos que esse formato da pirâmide já não era mais suficiente. Por quê? Porque a base da sociedade ela diminuiu, ao passo que a camada média da sociedade deu uma engordada e os mais ricos continuaram praticamente iguais. Então, quer dizer, formam quase que uma coxinha, né? A coxinha, ela tem a base dela é menor, enquanto o meio é maior. Então, nós temos hoje no Brasil, nós tínhamos, né, depois o Brasil entrou num ciclo econômico bastante negativo, nós tínhamos no Brasil uma classe média em expansão, que significava uma diminuição das camadas mais pobres. Então essa seria uma outra possibilidade de representação. Geralmente países que têm uma social-democracia apresentam esse tipo de representação para nós. É uma forma alternativa, então, de representarmos a sociedade. Beleza? Bom, e as formas de estratificação? Tá? Nós vamos trabalhar com 4 formas de estratificação. A primeira é a escravidão, é a forma mais simples de estratificação social. Por quê? Porque ela vai separar a sociedade entre homens livres e homens não livres. Básico, né? Tem o escravo e tem o dono do escravo. Quais são as principais características dessa sociedade? Quem é livre tem direitos. Quem não é livre é uma propriedade, né? Ou seja, é tratado como uma mercadoria.
Desculpa, gente, eu tô com um pouco de alergia hoje, por causa que eu fiquei tratando os gatos e agora eu tô um pouco alérgico. Bom, então nós temos essa diferença muito grande, né? O indivíduo, quando ele está na condição de escravo, ele não tem direito nenhum, ele é uma mercadoria. Por exemplo, essa caneta é uma mercadoria. Ela não tem direito algum. Um escravo é a mesma coisa. Ele não tem direito algum. Ele é um objeto, né? Na Roma Antiga se definia um escravo como animales vocales, né? Um animal que fala, ou seja, entre um cavalo e um escravo, a única diferença é que na questão do status, tá? A única diferença é que o escravo falava. Tá? E a gente tem diferentes formas de escravidão, tá? Mesmo quando a gente fala de escravidão, existem várias formas diferentes de escravidão. Por exemplo, a escravidão moderna ela não é igual à escravidão antiga, né? E nem mesmo é igual à escravidão praticada no século XIX no Brasil, né? Por exemplo, Grécia Antiga, os escravos, eles tinham alguns direitos, eles podiam fazer qualquer função, eles podiam ser professores, eles podiam ser lavradores e etc. No caso do Brasil, por exemplo, da escravidão moderna, da América, né? Para ser mais exato, os escravos eles tinham apenas funções braçais, né? E eles não tinham direito algum. E um outro detalhe, toda sociedade escravista é uma sociedade extremamente instável. Ela sempre vai viver à beira de uma convulsão social, de uma revolução social. Se nós pensarmos no Brasil, por exemplo, a história da colonização brasileira ela é marcada por episódios onde nós temos revoltas de escravos, ora menores, ora maiores, né? Nós temos Palmares, depois nós temos revoltas com participação de escravos no século XVIII, por exemplo, nas Minas Gerais, na Bahia, né? Depois no século XIX nós temos várias revoltas com a participação muito importante dos escravos. Eu gosto muito, por exemplo, da revolta dos malês, né? Então nós temos essas escravidões. Bom, além disso, nós temos a sociedade por castas, né? Que é uma sociedade muito característica na Índia, por exemplo, né? A sociedade por casta, a grande característica dela é que a posição social do indivíduo ela é definida pelo nascimento ou pela família que o indivíduo pertence. Quem nasce numa determinada família vai sempre ocupar aquela mesma posição social e assim sucessivamente. Por quê? Uma casta não se casa com a outra. Eu até deixei uma reportagem muito legal para vocês, que dá para entender bacana isso, uma reportagem da BBC no PowerPoint, que fala exatamente disso, de um cara na Índia, não me engano é na Índia, ele se casa com uma mulher que é de uma casta mais baixa que a dele, a família dele não aceita, e aí ele fala assim, na hora de comer, por exemplo, os meus pais não comem na mesma mesa que ela, né, devido a essa questão de castas, né? Geralmente, essa divisão por castas ela é baseada em aspectos religiosos. Então, na Índia, por exemplo, cada casta ela tem uma relação com o deus Brahma, né? Eles acreditam que Brahma é o deus maior deles, tá? E cada casta vem de uma parte do Brahma. Então, por exemplo, os Brahmanes, que são os sacerdotes, que são a casta mais alta, eles seriam uma representação da cabeça desse deus, dessa divindade. Os Vaixas, por exemplo, eles fazem parte do estômago, né? O que é o estômago, a barriga? Essa parte que processa nosso sistema alimentar, que é baseado na nossa realidade material. Nós comemos aquilo que nós podemos consumir. Então, esses seriam os comerciantes. Os Dalits, que são as camadas mais baixas, eles seriam os pés desse Brahma. Então, sempre tem um revestimento religioso numa sociedade por castas. E, geralmente, o contato entre as castas é amplamente proibido. Por mais que haja, igual tem na reportagem, um casamento, mas isso é extremamente mal visto na sociedade. Isso não é algo corriqueiro, tá? Bom, depois nós temos a sociedade estamental, né? A sociedade que é típica, a típica sociedade da Idade Média, né? Com primeiro, segundo e terceiro estado, né? Qual que é a diferença disso? A diferenciação aqui é dada por quem tem direitos e quem tem deveres na sociedade, né? Não é mais quem é livre e quem não é livre, até porque o servo ele tinha uma certa liberdade, né? Ele podia escolher em qual feudo ele ia trabalhar, porque o dono do feudo não era dono do servo, né? O servo estava ligado à terra e não ligado à pessoa. Então a separação numa sociedade estamental, ela é dada pela ideia de quem tem e quem não tem direitos. Essa é a primeira critério aí, a primeira definição que nós podemos usar.
Permite até um certo nível de relação entre os estamentos, tá? Relações de amizade, relações de companheirismo, e assim, no ápice das possibilidades remotas, ficcionais, existe a possibilidade também de casamentos, mas assim, gente, é raro, eu não tenho nenhuma ideia de como isso aconteça, tá? Nenhum conhecimento de um caso real de alguém do terceiro estado que se casou com alguém do segundo estado. Na verdade, existem sim, desculpa, eu estou pensando de forma bastante limitada aqui. Mas se nós pensarmos na burguesia, na época da Renascença, na região da Itália, né, na Gênova, Vênice, essas cidades, muitos comerciantes burgueses que pertenciam, consequentemente, ao terceiro estado, acabaram tendo relações com pessoas da nobreza. Então, era possível sim. E as mudanças em uma sociedade estamental, elas vão depender de coisas como gênero, idade, raça, né? Então, por exemplo, se você fosse um homem branco na Idade Média, você teria mais chances de obter favores ou algum tipo de oportunidade do que uma mulher na Idade Média. Bom, e por último, a nossa sociedade atual, a sociedade de classes, né? Aqui a separação ela é dada pela posição que o indivíduo ocupa dentro do modo de produção e suas posses materiais. Então, ou seja, quando você pensa qual é a posição do indivíduo, ele é engenheiro, ele é operário, isso é uma posição dentro do modo de produção, é algo que ele faz para produzir. E isso repercute nas suas posses materiais. Dificilmente a gente vai ter um pedreiro com 7 casas, né? Muito facilmente a gente pode ter um engenheiro com 7 casas, né? E um professor com 2 casas, né? São coisas muito difíceis. Por quê? Porque isso está relacionado à nossa posição dentro do modo de produção, e esse modo de produção ele tende a valorizar algumas coisas e a desvalorizar outras coisas, né, em termos de produção. Em tese, é possível que você vá para qualquer classe social, é possível você ser pobre, ficar da classe média e ir para uma classe mais rica, ou o contrário, é possível empobrecer, né? Apesar de ser muito difícil, a gente fica vendo, por exemplo, o Ike Batista, ele faz um esforço enorme para empobrecer e não consegue, ele já faliu empresas, ele já foi preso, já teve que pagar a indenização e o cara não fica pobre. Então, assim, será que existe realmente esse trânsito entre as classes sociais no Brasil? Não sei. Bom, e tem, em teoria, essa sociedade de classe se baseia na ideia de meritocracia, ou seja, a ideia de que você obtém as oportunidades de acordo com os seus méritos, tá? E aí tem a questão, mas será realmente que o mérito, essa ideia de meritocracia é real? Né? Será que na sociedade brasileira meritocracia funciona? Talvez na Suíça funcione. Agora, no Brasil, um país marcado pela escravidão, né? Um dos exemplos, será que realmente dá para falarmos de meritocracia? Dá para falar de meritocracia no vestibular, por exemplo? O indivíduo que passou no vestibular, será que ele foi o cara que mais estudou mesmo? Né? Será que outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades educacionais não se esforçaram tanto quanto, mas faltou alguma coisinha? Né? Fica aí a reflexão, portanto. Bom, e as especificidades do sistema de classe, isso é muito importante, tá? Primeiro, a ideia de fluidez, né? O limite entre as classes, a fronteira que separa a classe baixa da classe média e assim por diante, ele é fluido, ele é permeável, você pode entrar e sair, né? Isso é uma característica. Consequentemente, existe essa possibilidade da mudança, da mobilidade, mas ela é restrita, né? É muito mais fácil um homem branco no Brasil enriquecer do que um homem negro ou uma mulher, né? Então, assim, enquanto o homem branco ele tem muito mais oportunidades, a mulher negra tem muito poucas oportunidades de mobilidade social. A base da separação são os recursos disponíveis para o indivíduo, né? Então, o dinheiro pode comprar qualquer coisa, então nós usamos como critério econômico. Né? Então, o indivíduo que detém mais recursos econômicos, ele vai sempre ocupar uma camada social mais elevada, porque ele pode comprar. Né? Ele pode comprar o melhor sistema educacional, ele pode frequentar os melhores restaurantes, os melhores bares e, consequentemente, conhecer as pessoas da alta elite daquela sociedade.
Você pensa, o cara era político aqui do bairro, mas depois que ele ganhou para vereador, ele nem conversa mais com o povo, agora ele só anda com os ricos. Mas é claro, né, o dia a dia dele, ele só vai frequentar lugares onde está essa população rica. Ele não vai mais comer no PF da esquina, ele vai comer no restaurante onde outros políticos comem. Né? E nós temos essa relação, então. Bom, e por último, essa divisão ela é impessoal, né? A desigualdade ela é gerada por um sistema impessoal, né? Porque essa desigualdade ela é comum a todo sistema de classes dentro do capitalismo. Só que não dá para dizer que, por exemplo, em todos os lugares a desigualdade ela é igual porque ela sempre vai selecionar as mesmas pessoas, sempre vai ser o negro e a mulher. Se bem que a mulher sempre, infelizmente na sociedade, ela é mais vítima dessas questões, né? Mas a questão racial ela é atenuada em algumas regiões do mundo, né? Nós temos regiões onde ser negro não é tão problemático quanto no Brasil, né? Ou outras características. Então é um sistema impessoal. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo ele não é baseado em nenhum tipo de pessoa, né? Ele não quer limitar nenhum tipo de pessoa. Para o capitalismo, o importante é a posse da propriedade. Quem tem a propriedade vai, consequentemente, ter uma posição melhor na sociedade. O problema é que os sistemas históricos de cada sociedade vai determinar quem tem e quem não tem. E essa determinação, ela é variável, ela muda de lugar para lugar, mas geralmente ela vai estar relacionada a questões históricas. Por exemplo, quem foi ou quem não foi escravo, quem teve ou não teve a terra tomada, quem era ou quem não era de uma posição subalterna. Isso é o que vai definir. Bom, gente, com isso eu encerro por aqui a nossa aulinha sobre estratificação social. É algo bem simplesinho. Vou deixar para vocês no plural, como eu já disse, e espero que vocês estejam cuidando aí da saúde de vocês. Eu estou aqui cuidando da minha, só com esse pouquinho de alergia. Um forte abraço e até mais!